Muito bem, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo de limites, vamos para mais um exemplo do nosso material aqui, o exemplo número 6. Vejam só, dada a função racional e o seu gráfico, que está aqui abaixo, determine a equação da assíntota vertical e também o domínio dessa função. Lembrando, função racional, função do segundo grau, função do segundo grau. É uma divisão de funções polinomiais. Ok? E aqui está o gráfico dela. Muito bem, vamos começar com o domínio dessa função. Lembrando, né? O domínio é o conjunto dos valores de x, que eu posso substituir aqui na variável independente, e com certeza chego num valor de y. O gráfico já nos ajuda a determinar o domínio. Basta a gente ver que o 1 não está definido. Ó. A gente tem uma descontinuidade. Então, o 1 não está no domínio. E observando aqui também, a gente vai perceber que o 0 não está. Porque aqui temos a indicação que tem uma assíntota, certo? Embora o gráfico não se aproxime tanto aqui, tanto ali, mas é uma assíntota e está. Mas a gente vai confirmar isso. Se não tivéssemos o gráfico, como a gente faria através da função? Ora, os números que estão aqui em cima, qualquer número real pode ser elevado ao quadrado, adicionado com ele mesmo e subtraído de 2. E aqui embaixo também, qualquer número pode ser elevado ao quadrado e depois subtraído dele mesmo, não há problema nenhum. O problema é a divisão. Então, eu não posso realizar essa divisão se na parte de baixo der zero. Então, aí está o detalhe que a gente deve observar. Então, vamos escrever isto. O x ao quadrado menos o x pode ser igual a zero? Não. Obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. E resolver essa expressão de segundo grau com o sinal de diferente é da mesma forma que resolvê-la se tivesse o sinal de igual. Você aplica a forma de Bhaskara ou resolve ela de forma direta e nós teremos o valor de x' e x2'. Para agilizar o nosso processo é 0 e 1. Se aqui fosse igual, eu deixaria o sinal de igual, mas como aqui diferente, diferente, diferente. Você pode ver, se eu colocar 0, pode ser aqui em cima, né? 0 ao quadrado, 0, menos 0, 0. E 1, 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0 também. Então, esses dois números não podem estar no domínio. Porque para ser diferente de 0, tem que ser diferente desses dois valores. Então, já podemos escrever o domínio. Tá? E aqui vai, ó. O domínio dessa função é um conjunto de valores de x, todos eles reais, tais que o x tem que ser diferente de 0 e, ao mesmo tempo, diferente de 1. Ok? Está aí o domínio que foi pedido. A gente poderia fazer uma gracinha aqui, né? Tirar essa parte aqui e colocar um asterisco aqui no reais. Tá? Mas assim fica bem evidente, bem claro, e fica bem destacado o que a gente quer descrever. Então a gente percebe, ó, que o x não pode ser 1, que é uma determinação, e também não pode ser 0, porque tem uma descontinuidade aqui. Certo? Então, parte da pergunta já foi solucionada. O domínio da função aqui está. Certo? Muito bem, vamos fazer uma pequena divisão aqui. Foi pedido também, nesse exercício, para determinar a equação da assíntota. E a gente suspeita fortemente que ela esteja aqui em cima do eixo y, o que ajuda bastante na resolução desse exercício e a sua representação gráfica, né? E a gente também já tem a suspeita porque ele está aqui, ó. Notem que tanto o 1 quanto o 0 não estão no domínio. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar à luz do conceito de limite. Então, vejam só, vamos escrever aqui, ó. Limite. Vamos levantar um pouquinho. A função é y, então vamos escrever assim, ó. Y de x não é uma notação tão comum, que a gente usa aqui no cálculo 1, mas ela é totalmente válida. Função y de x. Vamos fazer o seguinte, nosso objetivo é analisar se essa assíntota realmente está aqui.
O que tudo indica, né? Ó, em cima do eixo Y. Então, nós vamos aproximar do zero para entender o que está acontecendo ali. Então, nós vamos fazer o x tendendo a zero. Certo? Vamos fazer o x tendendo a zero. Vamos fazer isso pela direita. Então, aqui um sinalzinho de mais. E vamos fazer limite dessa função com o x tendendo a zero pela esquerda. Certo? Muito bem. Então, vamos avaliar esta situação. Mas vejam só, antes da gente avaliar pela direita e pela esquerda, se a gente tentasse fazer, né, um lance mais objetivo, né? Pegamos a função y de x tendendo a zero, substituir no lugar da função ela mesma. Se a gente fizer esse teste aqui, significa que a gente está fazendo pela esquerda e pela direita, ok? E para isso valer, o limite pela esquerda e pela direita deve ser o mesmo, deve ser igual. E a gente já pode observar que não vai ser, né? Certo? Não vai ser, mas ok, vamos lá. Se a gente substituir o zero aqui, olha o que vai acontecer. 0 quadrado, 0. Mais 0, 0. Em cima temos menos 2. Embaixo, 0 quadrado, 0. Menos 0. Divisão por 0. Certo? Temos isso aqui. E a gente sabe que menos 2 dividido por 0 vai dar infinito. Mas pode dar tanto infinito positivo quanto infinito negativo. O fato de ter um menos aqui não significa que vai dar negativo. Um número dividido por zero pode dar mais ou menos infinito. Vai depender da configuração do gráfico. Certo? E para a gente poder colocar o resultado aqui, né, tanto pela esquerda quanto pela direita, tem que ter o mesmo resultado. E a gente não consegue avaliar por essa parte aqui qual dos dois seria. Embora a gente possa olhar no gráfico que, se eu aproximar o x do zero pela direita, quanto mais próximo o x for do zero, o y vai ter um ponto do gráfico mais acima. Então, quanto mais próximo do zero, maior o valor de y. Então, a tendência é que isso aqui seja infinito positivo. E se eu aproximar do zero pela esquerda, quanto mais próximo do zero, mais para baixo vai ter esse ponto. Vai ser menos infinito. Então, a gente não pode colocar o resultado único aqui. Ok? Por isso, nós vamos fazer análise tanto pela esquerda quanto pela direita. Muito bem. A gente já confirmou isso aqui, né? Graficamente falando, ó, se eu aproximar do zero pela direita, né? Quanto mais próximo aqui do zero, mais alto vai estar o ponto lá, maior vai ser o valor de y. Então, a gente já pode considerar que isso aqui é infinito positivo. Certo? Porque a gente tem o gráfico de apoio e a gente já percebeu que vai ter que dar algo com infinito. Pode ser mais, pode ser menos. Ok? E aqui, se eu aproximar o zero pela esquerda, quanto mais próximo do zero pela esquerda, mais para baixo esse ponto vai dar. Então, ele tende a ser um número bem negativo, então, menos infinito. Então, veja só, pessoal. Quando x tende a zero pela direita e pela esquerda, eu tenho resultados diferentes. Então, na verdade, esse limite aqui, ó, ele não existe, né? A gente encontra até essa representação aqui, no lugar do existe, mais ou menos infinito, porque são os dois, né? Mas não convém, o limite não existe. Certo? Porque pela esquerda e pela direita eles representam resultados diferentes. Mas isso aqui é legal porque ele já dava um indício, ó, do que a gente tinha. Tinha que ser infinito ou positivo ou negativo. Poderia dar os dois positivos e os dois negativos? Poderia? Se essa outra curva aqui, ó, fosse só para cima, tanto pela esquerda quanto pela direita, os dois dariam infinito positivo. Então aqui teríamos resultado, infinito positivo. E se essa curva aqui fosse para baixo, os dois dariam infinito negativo. Então teremos uma resposta aqui. Ok?
Mesmo se não for o suficiente o que estamos tendo aqui, né? Já está resolvido, tá? Conseguimos avaliar pelo gráfico também. Isso aqui nos ajuda a chegar na resposta. Eu poderia ainda fazer uma análise numérica para ter certeza da diferença do sinal. Caso eu não tivesse o gráfico, isso aqui me gerasse uma certa dúvida. Ok? Mas, ó, já resolvemos o domínio e já resolvemos a parte do limite. Está correto? Está correto. Mas se eu quisesse garantir essa resposta, eu poderia fazer o seguinte: zero pela direita, né? Um valor um pouquinho maior que zero. Eu poderia usar aqui, no valor de x, um x tipo 0,001, certo? Que é positivo. Eu substituindo esse valor na função, o que eu vou encontrar de y? Eu vou encontrar um y, tem que ser positivo e tem que ser grande. Eu vou encontrar como 20.001. Então vejam, um valor bem pertinho de zero pela direita, porque é positivo, né? Positivo aqui. E vou ter um valor bem grande, bem positivo. Então estamos seguindo o caminho correto, o sinal confere. Nesse caso aqui, um valor à esquerda do zero, eu poderia usar um x menos 0,001. Notem que eu estou usando o valor pertinho, né? Pertinho do zero. Aqui nós teremos o y negativo 19.999. Ok? Bem negativo. Então confere o sinal. Você pode fazer uma avaliaçãozinha numérica, que nessa função não é tão difícil, né? Fazê-lo, mas já dá um trabalhinho, né? Colocar os números decimais ali certinho e avaliar. Isso aqui é uma constatação para verificar, ó, não escrevi o sinal demais, né? Verificar o sinal que estava tudo correto, estava tudo certo. Só para a gente explorar um pouco mais o assunto em questão, tá? Porque a gente está fazendo exemplo. Mas, como disse, já estaria dominado aqui na situação anterior. E a pergunta era: determine a equação da assíntota. Então vejam, pessoal, se eu me aproximo aqui do zero e o y dispara para o mais infinito, significa que ele não passa, né? Porque se o y desce 0, menos 2, menos 3, significa que o gráfico vira para cá. O y vai para o mais infinito. Então ele não consegue ultrapassar essa barreira. Quanto mais perto do zero, maior o y. Não ultrapassa essa barreira. Ok? Então qual é a conclusão que a gente tem? Temos uma assíntota aqui. E o mesmo acontece do outro lado. Ó. Quando o x tende a zero pela esquerda, o valor de y dá bem negativo. Significa que tem uma barreira aqui, ele vai descendo cada vez mais. Tá? Acabamos de ver como a gente encontra uma assíntota vertical. Então a gente pode garantir aqui, ó, determine a equação da assíntota. Vamos escrevê-la aqui. É x igual a zero. Para destacar, isso aqui é a equação da assíntota. E para reforçar, a gente está vendo, né? Ela é vertical. Porque quanto mais eu aproximo do zero pela direita, o valor do y dispara. Significa que ele não consegue passar para cá. Né? Não tem um ponto fixo. E o mesmo acontece quando mais eu aproximo aqui do zero, mais negativo ele fica. Então a gente entende que tem uma barreira aqui. Ó. Essa barreira é uma assíntota. E a equação dela aqui está. Certo? X igual a zero. A gente havia visto antes que quando envolvia infinito, zero a gente tinha condição do assíntota. Então nós temos novamente aqui uma definição. Vejam só. Qual é essa definição? Se existe uma reta x igual a k e ela é uma assíntota vertical, olha só, aqui é x igual a zero, a equação da assíntota vertical, x igual a k. Se x igual a k é uma assíntota vertical do gráfico de uma função fx, se acontecer a seguinte situação, ó, o limite dessa função, quando x tende a k pela direita, ou quando x tende a k pela esquerda, o resultado é mais ou menos infinito. Certo? Pode acontecer esse ou esse, pode acontecer os dois. Pode ser mais infinito, menos infinito, ou um mais ou menos. Vai depender da configuração do gráfico. Ó. Se essa curva fosse para cima,
eu teria mais infinito aqui, mais infinito aqui. Porque o mais infinito indica que essa assíntota aqui, ó, quando o x aproxima de zero pela direita, ela está valendo para cima. E nesse lado aqui, ó, ela está valendo para baixo, por isso menos infinito. Se eu tivesse as duas curvas para cima, seria mais infinito, mais infinito. Ou as duas para baixo, menos infinito, menos infinito. Ok? Percebam, pessoal, o seguinte, ó. X igual a k. Olha só, a equação é x igual a zero. É justamente praticamente o que está aqui embaixo, ó. x0, x0. Não precisa ser os dois casos, tá? Porque se essa curva aqui, por algum motivo, não aparecesse aqui, bastava eu fazer por esse lado aqui. Tá? Já faria sentido ter uma assíntota aqui. Ok? Então pode ser só esse, ou pode ser os dois. E mais ou menos infinito vai depender da configuração de cada um deles. Então, nesse exercício, além da gente calcular o domínio, perceber que justamente os valores que não estão no domínio é que causam alguma indeterminação, ou melhor, alguma descontinuidade no gráfico, né? Ó, o 1, que não está no domínio, e o 0, que justamente está na assíntota. Ok? E a gente conseguiu confirmar essa assíntota, né? Garantir usando o limite. A gente tinha suspeita que a assíntota estava no zero, né? Que podia ser tirado daqui também, caso a gente não tivesse o gráfico. E a gente aproximou ela pela direita e pela esquerda e viu que teria a assíntota valendo tanto para cima quanto a assíntota valendo para baixo. Ou seja, na parte de cima ela limita o gráfico, na parte de baixo ela limita também. Tá? Então ela tem limitantes nas duas direções. A assíntota vale para os dois lados. E aqui está. Para a gente fixar, então, vejam só, a gente viu duas definições. Né? A primeira definição é a assíntota horizontal. Eu coloquei um exemplo aqui com um númerozinho. E vejam só, é muito fácil de observar, pessoal. Claro, se você fizer o gráfico, tiver a representação, isso facilita. Mas, ó, limite de uma função quando o x tende a infinito. E o resultado foi um número, 14 nesse caso, um número que eu gosto de escolher. Então, ó, se eu aumentar o x para mais infinito e o limite der 14, significa que existe uma assíntota horizontal no 14. E essa é a equação dela, ó, certo? A assíntota é uma reta, então a equação dela é uma equação de reta, uma função constante, tá vendo? Aqui eu coloquei como exemplo mais infinito, ok? Mas se fosse menos infinito e desse 14, também estaria ok. Porque eu posso ter, por exemplo, um gráfico vindo para cá, ó. Então eu faria o teste para x tendendo a menos infinito, ou um gráfico para cá mais infinito. Poderia ser aqui em cima também uma curva se aproximando assim para mais infinito e para menos infinito. Tá? Então pode ser mais ou menos infinito. Aí vai depender se o gráfico está aqui, aqui, aqui ou aqui. Certo? Importante que essa assíntota vai limitar o gráfico. Limitar o gráfico. Então é fácil, pessoal. A gente vai... Vamos ver outro exemplo aqui para fazer uma associação legal. Que eu tenho uma outra função, x tendendo a 12 pela direita, tá? Podia ser pela esquerda também, e deu mais infinito, podia ser menos infinito também. Vejam só, 12 pela direita, então significa que eu estou aproximando a função daqui, e ela vai para o mais infinito, então ela é assim, ó, subindo. Se aqui fosse menos infinito, ela estaria descendo. E se aqui fosse 12 pela esquerda, mais infinito, ela estaria subindo. Se fosse menos infinito, ela estaria descendo. Então depende de cada caso. Ok? E a equação da assíntota vertical, x igual a 12, é justamente o lugar que ela passa. Então, pessoal, é fácil de ver. Ó. Quando que eu sei que tem assíntota numa função? Quando o limite tem infinito e número. Infinito e número, infinito e número. Ok? Se for o x com infinito, a equação ela tem que ter número. Então, olha só, isso aqui é o y, pessoal, da função, né? Y igual a 14, olha ali, ó. Y igual a 14. E se a função for essa, aqui tu não vai escrever com a função com infinito, vai escrever com o número, ó. X igual a 12, ó, x igual a 12. E aí tu tem que lembrar que isso aqui não é uma função, é uma equação de reta. Porque uma reta vertical não é função. Tá? Notem que eu não estou falando da função, estou falando dessa reta que a gente está desenhando. Que a assíntota ela não aparece no gráfico. Tá? Ela é uma linha auxiliar. Ok? Então, ó, deu infinito e número? Infinito e número tem assíntota. O infinito está aqui, aqui tem a equação. Y igual a 14, passa no Y14. Deu infinito e número, o número está aqui. X igual a 12, passa no X igual a 12 e assíntota vertical. Certo? Resuminho aí, para não ter problema.
e se confundir. Bem tranquilo, né, pessoal? Y, Y, X, X, tá? O infinito é só para dizer que vai ter a assíntota. Muito bem. Uma coisa que a gente pode observar, então o exercício já está ok, né? Determinamos o domínio analisando a parte de baixo da função racional, beleza? Suspeitamos aqui da assíntota no zero, por causa do desenho. Fizemos o limite pela direita e pela esquerda. Um desses já bastava, já ia dar assíntota, mas fizemos dois e garantimos. E ainda vimos que o limite quando x tende a zero não existe, porque pela esquerda e pela direita eles são diferentes. Mas, como havia dito antes, se essa curva estivesse para cima, os dois dariam mais infinito, eu poderia botar o mais infinito aqui. Tá? Embora a gente encontre um lugar ou outro, aqui assim, essa resposta. Ok? Mas são duas respostas, na verdade, né? Uma pela esquerda e outra pela direita. Certo? A gente não discutiu nesse caso, mas vejam só. E se a gente fizesse uma avaliação do 1? Né? X se aproximando de 1. A gente já viu isso antes. Se eu fizer o limite dessa função quando x tende a 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, a gente vai ver o quê? Que o limite é 3. Certo? Vejam só. Se eu aproximar do 1 aqui, ó, pela direita, né? Eu tenho esse ponto, tá aqui o y. Se eu chegar mais pertinho, quanto mais pertinho do 3 vai dar o resultado. Está se aproximando do 3. Se eu vier pela esquerda, ó, eu peguei aqui, dá um ponto lá em cima. Eu me aproximei, dá um ponto mais pertinho. Mais pertinho ainda, dá um ponto mais pertinho. Está descendo, ó, está se aproximando do 3, está se aproximando do 3. Então, tanto pela esquerda como pela direita, x tende a 1, nessa função, o y tende a 3. Ok? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Seria isso aqui, ó. Tá? Vou deixar próximo aqui. Certo? Ó, seria isso aqui, ó. Limite dessa função, que é a função y, eu coloquei y de x, né? Porque se fosse f, eu poderia colocar f de x. Troquei a função, né, o nome dela por ela mesma. E se a gente tentar botar 1 aqui, ó, a gente já sabe o resultado. Quanto que é o resultado? Ó, porque a gente tem o gráfico, né? Aproximando tanto pela direita quanto pela esquerda, vai ser 3. O limite é 3. Porque quanto mais perto do 1 eu chego, mais perto do 3 o y chega. Então o limite vai ser 3. Certo? Vai sempre chegar no 3, o limite é 3. Mas se eu fizer aquele esquema que a gente já tem feito, tentar calcular o limite algebricamente, ou seja, colocando 1 aqui, vejam só o que vai acontecer. 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2, menos 2, 0. 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0. Nós temos 0 sobre 0. E o nome disso aqui, pessoal, é indeterminação. O que significa isso, indeterminação? Significa que essa expressão aqui não tem um resultado numérico. A gente não consegue resolver nem, obviamente não consegue resolver na calculadora, e a gente não consegue dizer que tipo de número isso aqui resulta. Porque dependendo do raciocínio que você fizer, isso gera uma inconsistência nas operações matemáticas ou gera resultados diferentes, eles são indeterminados. Mesmo que você tenha vontade de dizer que 0 sobre 0 você simplifica, isso aqui daria 1. Tá? Dá 1 quando você divide um número por ele mesmo que não seja o próprio zero. Ok? Então, como é que a gente sai disso aqui para chegar lá? A gente viu que é 3, o gráfico está lá. Ó. Né? É 3. A gente vai ver mais adiante como é que dribla isso aqui para chegar no 3. Certo? Uma propriedade que a gente vai aplicar aqui e o resultado 3 vai sair. Certo? Então, a partir daqui para frente, vamos começar a lidar com as indeterminações do cálculo. E não é apenas essa que existe, existem 7 indeterminações. Ok? São 7 indeterminações clássicas do cálculo. E aqui estão elas, ó. Isso aqui, rapaz, gera uma polêmica. Todas essas 7 aqui não têm resultado, tá? Geram inconsistências, não dão resultado numérico. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 vezes infinito, 0 elevado a 0,
infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito. Para vários tipos de limite, nós temos essas indeterminações aparecendo. Por enquanto, a gente não vai estudar. Na próxima parte do nosso estudo do limite, a gente vai começar a ver um pouco mais essas indeterminações. A gente vai ter vários casos em que você vai tentar resolver um limite e ele cai numa situação dessa, como esse que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? A gente tentou resolver de forma algébrica e caímos numa indeterminação. A gente vai ter como driblar essa indeterminação e chegar no 3 lá, a gente vai usar operações algébricas para isso. E propriedades dos limites também. Certo? Então aqui nós temos umas operações, né, bem polêmicas. Vale lembrar que o que não está aqui, que envolve infinito, tem resposta. Por exemplo, o infinito multiplicado por zero é indeterminado, mas se eu fizer 2 vezes infinito, ou seja, multiplicar um número muito grande por 2, continua muito grande. Certo? O cara tem uma fortuna de muito dinheiro, ele duplica ela, continua muito mais dinheiro. Certo? A gente faz essas operações aqui como se o infinito fosse um número. Mas lembre que não é. Tá? A gente faz aqui para dar um entendimento. Assim como, por exemplo, se eu fizer infinito mais infinito, ora, um número muito grande somado com outro número muito grande, dá para escrever 2 infinito? Dá para escrever como está ali em cima. Que é isso? Tá? Uma polêmica aqui agora para a galera. Certo? Se a gente tiver infinito vezes infinito, um número muito grande multiplicado por outro número muito grande, continua muito grande. Lembrando que não é um número, a gente nem consegue definir esse número. Por quê, pessoal? Porque se a gente conseguisse definir, a divisão dele por ele dava 1. Aí até o pessoal brinca comigo. Ah, professor, eu não sei que número que é esse, mas eu também não sei que número é esse. E o que eu não sei desse é exatamente o que eu não sei qual daquele. Eu posso subtrair e botar 1? Não posso, né, pessoal? Porque não é número. E o que acontece aqui também, essa subtração não dá zero. Porque só vai dar zero se eu soubesse que número é esse, e eu não sei. Tá? Porque se eu soubesse, eu não escreveria infinito. Eu sei que ele é muito grande. Ok? E tem algumas bem... Na verdade, quase todas elas são bem polêmicas, né? Mas, ó, isso aqui tem resultado, tá? Qualquer número multiplicado por infinito é infinito, não sendo zero. Certo? Ah, tem detalhe, né? Se eu multiplicar o menos 3 por infinito, vai dar menos infinito. Ok? Porque é um número muito grande multiplicado por negativo, ele vai ficar muito pequeno, tá? Dá para entender isso aí. Ok? A soma de 2 infinitos continua infinito, né? Ah, infinito ao quadrado é infinito, porque infinito ao quadrado é ele vezes ele. Ok? Então tá tudo certo. Já que a gente entrou nesse mundo dos infinitos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar umzinho aqui, ó, só para dar uma brincada e para motivar a galera a dar uma olhada nisso aí, tá? Vamos pegar o zero elevado a zero. Vale lembrar, pessoal, que se você quiser saber um pouco mais disso, dá uma pesquisada, tá? Dessas provas aqui, ó, existem provas para mostrar que isso aqui são indeterminações, as 7 indeterminações clássicas do cálculo diferencial integral, que vão começar a aparecer no nosso estudo de limite para as próximas aulas, na outra parte do nosso estudo. Por enquanto não vão aparecer, tá, pessoal? Já estou fazendo um adendo aqui, me adiantando. Certo? Muito bem. Vamos dar uma olhada, então, só para a gente dar uma experimentada nesses lances aí que envolvem zero e infinito. Propriedade conhecida nossa, de potência, ó. Um número elevado a zero é 1. A elevado a zero é igual a 1. Certo? Podemos provar isso? Podemos. Vou fazer um exemplo numérico aqui para a gente ver facilmente como isso acontece. Tá? Não é uma prova, mas é para você acreditar que isso é fato. Olha só, 8 dividido por 8 é 1, ninguém tem dúvida disso. R$ 8 dividido para 8 pessoas, cada uma ganha R$1 e está tudo certo. Mas vou escrever isso aqui em forma de potência. O 8 é 2 na terceira. E aqui é 2 na terceira também. Só mudei o aspecto do 8, certo? 2 na terceira é 8, 2 na terceira é 8. Por que eu escrevi assim? Porque eu vou aplicar essa propriedade que está aqui em cima. A gente sabe que potência de mesma base dividindo, mantém a base, subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo. Então vejam só que agora os expoentes são iguais. Então, mantém a base, o expoente de cima, menos o expoente de baixo. Então isso aqui resulta em quê? 3 menos 3, 2 elevado a zero. Então, olhando para esse cara, fica difícil a gente definir que resultado que ele é.
mas ele é oriundo dessa situação aqui, ó. E como eu apliquei todas as operações corretamente, o resultado tem que ser, obrigatoriamente, 1, porque aqui está. Certo? Maneira simples da gente analisar, né? Então, o número elevado a zero dá 1. Só que tem uma restrição. Tem um número que eu não posso botar aqui embaixo, pessoal, para fazer essa divisão. Que não pode estar na mesma base para aparecer aqui, ó. Aqui embaixo não vai poder ter o zero, porque a divisão não acontece. Então, 0 elevado a zero não dá 1. Não pode nem estar aqui. Então, essa regra aqui, todo número elevado a zero dá 1, é com o A diferente de zero. Só que às vezes isso aqui não é falado. Ah, todo número elevado a zero dá 1, menos o próprio zero. Certo? E aqui, ó, 0 elevado a zero não vai dar 1, dá uma das indeterminações, uma das sets que a gente viu lá. Está, ó, justamente o que a gente marcou aqui. E eu vou fazer um exercíciozinho mental com vocês aqui para a gente ver essa tal de indeterminação. Tá? É apenas assim uma ginástica mental. Então a gente já sabe que o número elevado a zero dá 1. Então, 1 elevado a zero, 1. 2 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. 4 elevado a zero, 1. E está tudo certo, a gente viu aqui embaixo. Tá? Fácil de aceitar isso aqui. E o que é zero na quarta? A gente sabe que quando aqui o expoente é 4, significa que a gente vai fazer 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0. 4 vezes. Ora, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Isso aqui é 0, não tem dúvida. Então, 0 na terceira também é 0. 0 ao quadrado também é 0. 0 elevado a 1 também é 0. E agora, se eu colocar aqui no meio, então? Zero elevado a 0. Se eu usar o raciocínio que está aqui em cima, ó, o 0 elevado a qualquer expoente é 0. Eu colocaria 0 aqui. E se eu usar o raciocínio de baixo, qualquer número elevado a 0, eu colocaria 1. Então aqui vai ser o quê? Vai ser 0 ou vai ser 1? Usando esse raciocínio daria 1, usando esse raciocínio daria 0. O nome disso aqui é indeterminação. Pode ser que você vendo isso agora, você está aí, né? Já pensando em alguma possibilidade, em alguma argumentação. Pesquise, veja lá o que fala sobre 0 elevado a 0. Mais um raciocínio simples numérico aqui, para a gente dar uma investigada. Ó. 0 elevado a um número vai ser 0, então eu colocaria 0. E um número elevado a 0 seria 1, então já não consigo definir qual dos outros. Ah, eu posso escolher um dele? Não pode. A matemática ela tem regras universais, né? Se vale para um, vale para todos. A não ser que tenhamos restrições, certo? E aqui essa restrição porque conduz a uma indeterminação. Ok? Então a gente fez uma brincadeirinha com números aí. Não é uma prova matemática real, tá, pessoal? Mas a gente fez uma brincadeirinha com algumas propriedades e já nela a gente vê que fica difícil determinar o resultado se é 0 ou se é 1. Né? Façam suas apostas. Ok? Muito bem, pessoal. Encerramos aqui a primeira parte do nosso estudo de limites. Tem já uma lista de exercícios no nosso material que pode ser desenvolvida com os conceitos que aqui estão. Certo? Por enquanto, não utilizaremos ainda as indeterminações, mas para a próxima parte do nosso estudo de limites, a gente já vai encontrar algumas delas. Certo? Para a primeira parte do nosso estudo de limites, é isso. Sabemos já apreciar um limite de forma geométrica, através do gráfico, e já conseguimos determinar, usando limites, assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Conhecemos também a função racional, que não faz parte do estudo das funções elementares. E é isso. Valeu!